Agora vamos falar de economia, mas num outro sentido, a questão das consequências negativas que a pandemia vem tendo sobre a renda, sobre o emprego e, consequentemente, sobre a condição de vida da população, tanto aqui como no exterior. Nós estamos em contato com o Walter Martins de Almeida, que é economista e sócio da RC Consultores. Walter, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Bom, Walter, a gente tem visto muita polêmica envolvendo as finanças públicas, aquela dúvida toda quanto à criação do Renda Cidadã. Essa é uma condição política, uma questão mais específica que tem sido discutida. Agora, o fato é que tanto o auxílio emergencial como essa situação que a gente tem visto de mercado de trabalho, estudos internacionais, demonstram a necessidade, sim, de programas de transferência de renda, não é? Denise, exatamente. No caso do Brasil especificamente, nós já vimos há 5 anos consecutivos com um aumento de pessoas na extrema pobreza. E isso, eventualmente, agora pode estar circunstancialmente melhorando por causa do que foi dado os R$ 600. A gente teve... Os dados que nós temos do ano passado é alguma coisa em torno de 14 milhões de pessoas no Brasil, na extrema pobreza, e 38 milhões, que se a gente considerar pobreza, aqueles que ganham em torno de 400 e poucos reais por mês. Isso significa, no caso da extrema pobreza, que a gente tem quase 7% da população brasileira vivendo, pelos dados da Organização Mundial, aquilo que vive em torno de $1,9 por dia. Portanto, alguma coisa aí em torno de 200 e qualquer coisa reais por mês. Então fica muito difícil, é necessário de fato esse dado emergencial, porque senão as pessoas realmente ficam com dificuldade. Agora, uma coisa interessante, Denise, é que para a gente pensar não é só a questão financeira, né? Tem uma definição de que a pobreza, na verdade, é a privação de capacitação, né? De capacidade, na verdade. O que significa dizer que se você não tem acesso à educação, se você não tem acesso à saúde, à infraestrutura, você dificilmente sai desse enrosco que, na verdade, é a extrema pobreza. Para a gente ver essa situação do impacto aí do auxílio emergencial, por exemplo, um estudo da Fundação Getúlio Vargas Social mostra que houve uma queda de 23,7% dos brasileiros na linha de pobreza, 15 milhões de brasileiros, isso até o mês de agosto, né, exatamente pelo pagamento dos R$ 600 do auxílio emergencial que você falava, isso em comparação aos dados fechados de 2019. Só que é uma situação artificial, que é importante que se mantenha, não é, Walter? Mas você tem que ver o caminho de saída, que é o emprego, é formação, é capacitação, é educação, não é? Exatamente, Denise. Como eu falei, é circunstancial essa eventual melhora, porque isso foi por causa dos R$ 600 que as contas públicas do país não permitem que se continue dando, embora necessário, se continue dando esse auxílio emergencial. E é importante que saiamos disso. E como a gente sai? Dando emprego, e para você dar emprego, a economia tem que crescer, e por outro lado, você também tem que ter acesso, as pessoas têm que ter acesso às vagas de emprego. E é importante dizer que a educação tem um papel fundamental para sair dessa pobreza. Como eu falei, não é só uma questão financeira. É claro que a financeira é importante e é de imediato. A gente precisa resolver isso até por causa da fome. Se a gente for observar, não é só no Brasil, mas especialmente aqui, estamos falando do Brasil, nós temos um aumento de pessoas com necessidade de comida. Por incrível que pareça, no século XXI, a gente está falando com esses números, que não são só aqui no Brasil, a pobreza aumentou no mundo todo, mas aqui no Brasil, a gente há 5 anos consecutivos tem aumentado o número de pessoas na pobreza, na extrema pobreza, e ela no ano que vem provavelmente vai aumentar. E como que a gente sairia disso? É através, como você falou, da educação. Aliás, tem estudos mostrando que tem que ser na educação e na saúde, que não é a parte financeira, mas que leva, num segundo momento, a você sair dessa extrema pobreza. E aí tem uma questão complicada, porque você vê crianças, e estamos falando de crianças, hoje é o dia da criança, que não têm acesso à educação.
E às vezes os pais não veem importância na educação. E tem mais um dado interessante, tem um estudo que mostra, feito até pelo Prêmio Nobel da Economia no ano passado, que mostra que, na verdade, às vezes os pais, quando tem muito filho, não colocam todos os filhos na escola. E aí as mulheres, de novo, têm uma outra situação complicada, porque às vezes se escolhe um dos filhos para que siga o estudo, os outros acabam eles acham desperdício de dinheiro investir na educação, eles têm muito pouco, vamos colocar por essa razão que eles acham desperdício. E quando escolhe, normalmente escolhe um do sexo masculino. Então as mulheres, mais uma vez, ficam prejudicadas em sair dessa extrema pobreza. Quer dizer, todos têm dificuldade, e as mulheres mais ainda, porque às vezes, como não tem dinheiro para todos, quando isso é possível, por um, e normalmente é do sexo masculino. Exatamente por isso, quando se pensa em programa social, se tenta vincular a questão do estudo, né, de as crianças terem obrigatoriedade de ir para a escola, e se pensa depois num programa de saída também. A gente tem essa situação no Bolsa Família, por exemplo. Exatamente. O que eu acho importante a gente tem todos esses instrumentos que são importantes, mas são de curto prazo, são emergenciais. A gente tem que criar condições no Brasil que, depois que as pessoas tenham essa primeira educação, elas consigam ter acesso ao trabalho, porque é o trabalho que vai dignificar a pessoa. Eu acho que ninguém gostaria de ficar trabalhando, recebendo uma mesada. Eu acho que isso não leva a nada. Eu acho que qualquer ser humano faz parte quer contribuir com o seu esforço para alguma coisa. E a gente tem essa dificuldade de não conseguir acessar ao emprego. Existe em vários lugares, aqui no Brasil também a gente já teve isso, dar uma oportunidade, por exemplo, na Europa, em Portugal, eles estão agora nessa circunstância pegando estagiários para o serviço público. Então, as pessoas que estejam estudando e estejam aí na nível de 18 anos, 17 anos, vai passar por um período de 6 meses fazendo estágio em alguma questão de serviço público. Isso é importante, porque eles vão receber, vão contribuir e pegar experiência. Eu acho que a gente deveria começar a pensar aqui no Brasil, como você falou no início da entrevista, o ano que vem a gente não vai conseguir manter os R$600, se discute aí qual nível que a gente vai poder dar para tentar vencer. A gente está numa recessão, o Brasil não vai sair disso muito rapidamente, o ano que vem a recessão é importante, e aí você não vai ter acesso ao trabalho. Eu diria para você que no mundo todo, o ano que vem, os números com relação à pobreza vão aumentar. E no Brasil, a gente não se engane, quando diminuir ajuda emergencial de R$600, aqui a gente também vai sofrer consequências sobre isso. E tem mais, não foi só os R$600 que ajudou. Durante o primeiro momento da pandemia, e até agora, mas em menor escala, teve muita contribuição de alimentação. Houve uma solidariedade do povo brasileiro com aqueles que passavam com mais dificuldade. Isso também tende a diminuir, tende a se esgotar, e eu acho que nós temos um problema para o ano que vem que só vai ser resolvido no curto prazo, com uma retomada da economia, aí é uma outra conversa, e no médio e longo prazo a gente só vai sair disso com um aumento na educação, especialmente na educação, mas na saúde, porque uma pessoa que não tem acesso à saúde também tem dificuldade até no aprendizado. Perfeito, nós ouvimos aqui o Walter Martins de Almeida, que é economista e sócio da RC Consultores. Walter, muito obrigado, uma boa tarde, bom resto de feriado para você. Para vocês também, boa tarde.